Olá, você está na ECP, Auditoria Contabilidade e Tributos, e hoje nós vamos falar sobre a base de cálculo do IVA dual, CBS e IBS. E também vamos falar sobre a alíquota nominal e a alíquota efetiva dos setores que conseguiram alguma forma de benefício ou de redução da alíquota nominal. A base de cálculo de incidência do IVA e da CBS ela foi bem ampliada com a reforma. Então, até 2026, nós temos o PIS e COFINS incidindo sobre o faturamento e temos o ICMS incidindo somente sobre a circulação de mercadorias e alguns serviços, como comunicação e transporte, e temos o ISS incidindo somente sobre a prestação de serviços. Durante esse período, há algumas atividades que não eram tributadas nem pelo ICMS e nem pelo ISS, porque não se caracterizavam nem como fornecimento de mercadoria ou como prestação de serviços. A exemplo, temos a locação, o direito de imagem e alguns outros direitos imateriais. Então, até o ano de 2026, essas atividades pagavam somente o PIS e o COFINS e não eram alcançadas nem pela tributação do ICMS e nem pela tributação do ISS. Pois bem, a reforma e a instituição do IVA veio a alcançar e ampliar a base de cálculo para alcançar essas atividades. Com isso, todo o fornecimento de bens materiais, que são mercadorias e produtos, bens imateriais, direitos de imagem, licenças de software e locação, e tudo o mais que for fornecimento que não se caracterizem nesses dois itens, por exclusão, a lei caracteriza como serviço. Ou seja, nós tivemos uma enorme ampliação da base de cálculo de incidência desses tributos. Observe que, na legislação atual, o tributo de competência do município, o ISS, não alcança o fornecimento de mercadorias, e o tributo de competência do Estado, ICMS, não alcança a prestação de serviços. Mas o IBS, que compõe o IVA dual e que é compartilhado entre Prefeitura e Estado, alcançarão tanto os serviços quanto o fornecimento de bens. Ou seja, houve uma ampliação extraordinária da base de incidência do tributo. Outra novidade é que o contribuinte do IVA dual necessariamente não precisa estar organizado como uma pessoa jurídica, como ocorre, por exemplo, com o PIS e COFINS. Prestadores de serviços autônomos, tais como médicos, dentistas, advogados, engenheiros, contadores, motoristas de Uber e até diaristas, ou seja, todas as pessoas que trabalham como autônomo, têm alvará de autônomo ou que trabalham por meio de RPA, passam a ser contribuintes obrigatórios da CBS, independentemente de estarem organizados como uma pessoa jurídica. Vejamos o caso dos profissionais da área de saúde. A partir de janeiro de 2027, além da emissão do recibo pelo Receita Saúde, eles terão que emitir nota fiscal para os seus pacientes a fim de serem tributados pela CBS. Ou seja, a burocracia para esses profissionais dobrou, bem como a sua tributação aumentou. Então, se você é profissional liberal, trabalha por conta e não está organizado como pessoa jurídica, vale super a pena fazer um exercício tributário e verificar se ainda assim valerá a pena não estar organizado na forma de uma pessoa jurídica a partir do ano de 2027. Além disso, as importações por pessoas físicas e pessoas jurídicas, inclusive as não habituais, também serão tributadas pela CBS e pela IBS. E aqui um ponto importante: a base de cálculo para a incidência do IVA será o valor aduaneiro, mais o imposto de importação, mais o imposto seletivo, mais as taxas e IOF, se houver. Ou seja, haverá incidência de tributo sobre tributo. E aqui já abre-se uma oportunidade de judicialização se a sua empresa é uma grande importadora. As exportações contarão com imunidade total e com a manutenção dos créditos ao longo da cadeia, e os serviços conexos à exportação também serão desonerados. Por fim, as plataformas de pagamento operarão o recolhimento da CBS na sistemática do Split Payment. Quando que a alíquota a ser anunciada no mês de outubro pelo governo?
seja de 28%, e observe, 28% a alíquota combinada de CBS e de IBS. Estima-se que a alíquota para a CBS que valerá no ano que vem será de 8,8%. Mas supondo que estamos lá em 2033 e que a alíquota anunciada foi de 28%. Alguns setores conseguiram reduções desta alíquota nominal, tendo uma nova alíquota efetiva. São eles: saúde humana e educação. Conseguiram 60% de redução sobre a alíquota cheia e terão uma alíquota efetiva de 11%. Hotéis e restaurantes, 40% de redução, alíquota efetiva de 17%. Locação de imóveis, redução de 70%, alíquota efetiva de 8%. Compra e venda de imóveis, redução de 50%, alíquota efetiva de 14%. Cesta básica, até 100% de redução, alíquota efetiva de 0%. E profissões regulamentadas, até 30% de redução e 20% de alíquota efetiva. Eu agradeço a sua participação e a sua atenção até aqui e acompanhe os nossos próximos vídeos, onde estaremos falando do split payment e dos impactos no setor comercial, compras e financeiro da sua empresa.